Aleluia. Olá, meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, ao povo aqui do Facebook, glória e paz, graças ao Senhor Jesus, né? Que Deus seja louvado, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ao povo aqui do Instagram, que Deus seja abençoado em nome de Jesus. Você que não é inscrito no meu canal do Facebook, se inscreva lá no meu canal do Facebook, no meu canal do YouTube. Você que não é inscrito aí do YouTube, não é inscrito do Facebook, não é inscrito no meu canal do Instagram, se inscreva lá no meu canal do Instagram em nome de Jesus. Compartilhe essa live para mais pessoas, para que mais almas sejam alcançadas em nome de Jesus. O propósito aqui não é engrandecimento próprio, não é para me engrandecer, não é para me exaltar, não é para me glorificar, mas sim o propósito aqui é para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Jesus é nosso Senhor e Salvador, e o propósito aqui é para a glória de Deus, não é para a glória minha. É para que o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Se inscreva aí nos meus canais, compartilha aí em nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar esta live aí na oração em nome de Jesus, que eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar com os irmãos. De quarta para quinta eu tive um sonho, ali uma visão, através de um sonho que Deus me concedeu. Eu quero trazer para os irmãos, em nome de Jesus, esta visão que Deus me deu. E como está aí no título, a volta de Jesus está próxima. Não seja incrédulo. Muitas pessoas estão incrédulas quando se diz em questão a volta de Jesus. Mas não podemos ser incrédulos. Temos que crer que Jesus Cristo, ele há de voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos neste momento te agradecendo por esta oportunidade de poder estar aqui em mais um início de noite, para poder, Pai, escutar da Tua palavra em nome de Jesus. Eu, como ministro da palavra nesta noite, Pai, eu te agradeço pelo Senhor ter me escolhido e me proporcionado esta oportunidade, esta rica e imensa oportunidade que o Senhor me dá de ministrar o Teu Evangelho. Não sou digno e não sou merecedor de estar nem falando no Teu nome, mas eu lhe rendo graças pelo Senhor ter me escolhido para trazer a palavra do Senhor ao coração dessas pessoas que estarão aqui escutando em nome de Jesus. Senhor, eu peço ao Senhor, Pai, que não seja de mim, mas seja do Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito possa me conduzir do começo ao fim desta live. Que o Espírito Santo do Senhor, ele possa abrir nossos olhos, abrir nosso entendimento, iluminar a nossa mente, quebrantar o nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que Jesus Cristo converta nosso coração para a glória do Senhor, e sejamos todos tomados e impactados pelo Teu Santo Espírito, o poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Eu já repreendo em nome de Jesus, no poder que é no nome de Jesus, eu repreendo toda a hoste espiritual maligna, todo o espírito maligno que tenta arrancar a palavra do Senhor, a verdade do Senhor dos nossos corações. Toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, toda falta de entendimento e discernimento espiritual caia por terra em nome de Jesus. Todo o engano de Satanás caia por terra em nome de Jesus. E o nome do Senhor, Pai, seja glorificado, não só na minha vida,
mas também na vida daqueles que estão comigo participando desta live e aqueles que estarão participando em nome de Jesus. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, meu Pai. Amém. Amados irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez, a paz e a graça do nosso único, eterno e suficiente Senhor e Salvador. É com muito prazer que eu venho aqui trazer a palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, assim como veio, em nome de Jesus. O texto base que eu quero usar só para iniciar, nós vamos aqui andar bastante pela Bíblia, nós vamos falar aqui um pouco da Bíblia, os textos que Deus me deu para que pudesse ser ministrado aqui. O que eu quero trazer aqui, meu amado, minha amada, é algo da parte de Deus. Não quero que seja nada de mim, mas tudo que vier aqui eu quero que seja da parte de Deus. Assim como você também quiser deixar seu comentário, deixa seu comentário depois, pode me chamar no direct para a gente bater um papo, entendeu? Desde que seja sempre com respeito, seja concernente à palavra de Deus, né? Porque nós como cristão, a gente tem que conversar sobre a palavra de Deus, a gente tem que buscar crescimento dentro da palavra de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. O que eu quero dizer para vocês, amados irmãos, na quarta-feira, de quarta para quinta, eu tive uma visão, né, de um sonho e uma visão dentro deste sonho que eu estava tendo, aonde Deus me mostrava algo, irmão. Deus me mostrava algo muito forte da parte dele. Aos irmãos que estão entrando aí no Facebook aí, compartilha aí essa live em nome de Jesus, para que mais almas sejam alcançadas em nome de Jesus. Os irmãos também do Instagram em nome de Jesus. E nessa visão, irmão, que Deus me dava nos sonhos, eu vi um pessoal, eles estavam tipo entrando em algum lugar, só que eu não via esse certo lugar aonde estavam entrando. E existia duas filas, uma fila à esquerda, a outra fila à direita, e aquela fila ia subindo. Aquela fila ia subindo ali, amados, e aquele povo que estava ali, à esquerda ali, ia tranquilamente. Eles iam tranquilos, serenos, de roupas brancas, vestidos ali de roupas brancas, e essas roupas que eu via, era desta forma aqui, ó, como se antes fosse igual aquelas roupas que os levitas usavam antes. A roupa que eu via era desta forma aqui, ó, que o pessoal estava usando. Era dessa forma que o pessoal estava usando. Era como se fosse essa roupa branca aqui, com esse pano amarrado na cabeça aqui, e como os levitas usavam antigamente, né, uma roupa branca ali, bem branca mesmo. E o que acontece? Este povo que estava vestido de branco assim, eles iam serenos, tranquilos. Agora o outro povo que estava na outra fila, eles estavam ali como se fossem aquelas crianças esperneando no chão, né? E chorava, e fazia pirraça, e tinha ali alguns soldados que arrastavam eles. Era como se eles soubessem para onde estavam indo. Eles soubessem para onde estavam indo. E a outra fila sabia para onde estava indo e estava tranquilo, para eles estavam tudo bem. Mas a outra ali, que estava na outra fila, eles estavam ali, amados, chorando, não querendo ir, e os soldados puxavam.
E esses que estavam ali naquela fila e os soldados os puxavam, irmão, amados, eles estavam completamente sujos, rasgados. Até mesmo os soldados estavam sujos e rasgados. E naquilo eu chorava. Eu via aquilo e chorava muito. Chorava daquela forma e chorava, e eu vendo aquilo e eu chorava. E eu fiquei ali e de repente a minha esposa entrou. A minha esposa entrou, passou assim na minha frente e eu já me via como eu já olhando para minha esposa. E a minha esposa pegou, foi e nós olhando aquilo, aí de repente já parecia que era uma televisão que nós olhava e eu conversando com ela e ela falou assim: eu tenho orado porque os tempos têm sido difíceis. Eu tenho orado porque as coisas não têm sido fáceis. Eu tenho orado porque não tá fácil. Aí eu falei com ela: eu também tenho orado e chorado muito. E ela falava comigo assim: realmente, você tem orado bastante. Você tem pedido muito a Deus. E aquilo, irmão, eu olhando aquele povo sendo arrastado à força ali para entrar para aquele local, e aquele local o pessoal não queria ir. O outro que estava ali de branco já ia sereno. Amado, depois eu deitei e falei com a minha esposa: deita aqui que eu tô com saudade de você. E ali eu acordei. Quando eu acordei, amado, eu fechava meus olhos, ou até mesmo com os olhos abertos. Era como se eu estivesse vendo aquela cena. Eu estivesse vendo aquela cena que estava acontecendo ali. E eu orei, pedi ao Senhor o discernimento. Deus me deu a palavra dele. Amados, o que eu quero trazer para você, assim como Deus trouxe para mim, é que nós não podemos ficar brincando com o evangelho, meus irmãos. Nós não podemos ficar brincando com a graça de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus irá voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. A Bíblia nos diz isso. Em Efésios capítulo 5, versículo 27. Você pode ler lá. Efésios capítulo 5, versículo 27. Jesus, ele vai buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amados, não é tempo de ficar brincando com o cristianismo, não é tempo de ficar rindo de Jesus, não é tempo, nunca foi. Mas não é tempo de ficar em debates alheios, debates à toa, discussões, brigas, confusões, discórdias. Não é tempo mais. Nós, como cristãos, nós devemos se posicionar diante de Deus. Nós, como cristãos, nós devemos colocar a nossa vida diante de Deus, com temor e tremor. Amados, o texto base que eu quero usar aqui se encontra em Apocalipse, que fala das vestes brancas. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas. Eu quero ler só essa parte. O que vencer será vestido de vestes brancas. O que vencer o quê? O que vencer as tentações carnais, espirituais. O que vencer o pecado da carne. O que vencer os desejos carnais. O que vencer o que o mundo está proporcionando. A igreja, ela está sendo transformada e sendo, aparentemente, você olha para o mundo e olha para a igreja, estamos vendo quase a mesma coisa. Os cristãos, as pessoas que se dizem muitos cristãos, já não querem mais se converter. Eles querem viver uma vida no mundo e uma vida na igreja. Eles querem viver uma vida em cima de um púlpito, cantando,
pregando e viver no mundo na mesma coisa. Apocalipse 3:5 diz que ao que vencer será vestido de vestes brancas. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. Mais uma vez aqui falando das vestes brancas. Efésios capítulo 5, versículo 27, para nós ler aqui, ó. Efésios capítulo 5, versículo 27. Olha o que diz a palavra de Deus. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus, ele irá buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não é uma igreja contaminada de pecado. Existe a diferença de pecar e continuar na prática do pecado. As pessoas querem viver, continuar na prática do pecado e não estão se importando com isso. A Bíblia também fala das vestes sujas. Zacarias capítulo 3, versículo 3 ao 7 diz assim: Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Este Josué aqui, só para explicar rapidinho, este Josué aqui não é o mesmo Josué que estava lá com Moisés, e depois que Moisés morreu, seu tio morreu, Moisés, ele deu continuidade àquele trabalho que Deus tinha, aquele ministério. Não é aquele Josué ali com o seu exército, que com os gritos na fé, para a glória de Deus, crendo e acreditando no Senhor, os muros de Jericó caiu. Não é o mesmo Josué. Este Josué aqui é o sumo sacerdote que tinha o papel de oferecer sacrifício especial pelos pecados. Este Josué aqui, você vai ler em Zacarias capítulo 6, versículo 11. Ele era o sumo sacerdote. Era ele que apresentava os sacrifícios em pecado para o povo. Ele levava os sacrifícios, o sumo sacerdote, ele leva os sacrifícios ao Santo dos Santos. Ali levava os sacrifícios ali, o carneiro, ali o bode, para expiação do pecado, para o pecado do povo ser perdoado. Você pode ler lá em Levítico capítulo 16, que Arão era o sumo sacerdote, esse era o papel dele. Trazendo para nós nos dias de hoje, esse sumo sacerdote é ele que leva o fardo pesado, é ele que enfrenta a batalha espiritual. E olha para você ver, Zacarias capítulo 3, que nós vamos falar aqui desse Josué, ele estava de vestes sujas. E olha o que Deus fala. Josué, vestido de vestes sujas, estavam diante do trono, diante do anjo. Versículo 4. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas, vestes brancas. Deus estava tirando o opróbrio, Deus estava tirando aqui as vestes sujas do sumo sacerdote Josué e colocando vestes finas, vestes brancas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre as suas cabeças e vestiram-no de roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenância, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Esse Josué, o sumo sacerdote aqui, ele estava representando aqui o povo judeu. Ele estava representando o povo judeu, aonde o povo judeu estava completamente fora dos caminhos do Senhor. Israel estava completamente se afastando dos caminhos do Senhor. E esse, como sumo sacerdote, ele apresentava os sacrifícios para expiação do pecado do povo, para tirar o pecado daquele povo. O sumo sacerdote que ia diante de Deus, ele estava com as vestes sujas. E ali o que representa ali essas vestes sujas? O pecado em Israel. Amado, o que eu quero dizer? Nós, quando estamos afundados no pecado, nós estamos completamente afastados de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao pecado, nós começamos a entregar a nossa vida também para Satanás. Porque a própria Bíblia diz isso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Mas ainda se o nosso evangelho... 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amados, o Deus desse século, 2 Coríntios, essa carta para os Coríntios, 2 Coríntios aqui, essa carta, ela foi escrita entre 55 a 60 anos. No ano de 55 a 60, depois de Cristo. Não tinha completado nem 100 anos que Jesus já tinha ressuscitado e já estava na glória, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Paulo, olha o que Paulo tem aqui na revelação através do Espírito Santo, nos quais o Deus deste século, Jesus não tinha 100 anos que tinha morrido, mas Paulo já estava falando aqui, no ano entre 55 a 60, entre o ano 55 e 60, depois de Cristo. Paulo já estava aqui, falando aqui, que o Deus desse século, naquela época, amados, nós já se passamos mais de 2000 anos de que Cristo veio à terra, andou pela terra, deixou seu trono de glória, deixou toda a sua glória, viveu na terra como um homem, 100% Deus, foi morto, foi crucificado, entregou o seu espírito a Deus ali na cruz, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, apareceu novamente para os discípulos, deu poder e autoridade aos discípulos para pregar o evangelho, subiu aos céus, está à direita de Deus, intercedeu a Deus para que Deus enviasse a nós o Espírito Santo. Hoje estamos aqui, temos o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Deus deste século, o Deus desta era, que é Satanás, o príncipe deste século, o príncipe desta era. 1 João 5,19. Porque o mundo jaz no maligno. Amados irmãos, Satanás tem cegado a muitos.
Satanás tem tirado o entendimento de muitos. Satanás tem colocado no coração das pessoas e que se dizem cristãos, pregadores da palavra, ministros de louvores, obreiros, missionários, evangelistas, pessoas que batem no peito dizendo que tem um cargo na igreja, tem um título na igreja, tem um curso de teologia, seminário, e vai falando, pendura pendura ali nas igrejas os seus títulos, como se fosse um salão de beleza, mas as vestes estão sujas. A igreja se contaminando com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo escreve: não se conformeis com este mundo. Nós olhamos pela internet e as pessoas, como é que estão andando? As pessoas não estão preocupadas mais com Cristo. As pessoas não estão mais preocupadas se Cristo irá voltar ou não, tanto faz. É como se dissesse assim: se Cristo quiser me buscar assim, ele me busca. Deus, a palavra de Deus diz que ele deu o filho dele pelo mundo. Então agora o problema é dele, não é meu. Não é assim não, meus amados. Quando eu falei, para vocês que estão entrando agora, assista depois, porque no começo eu falei a respeito da visão que Deus me deu em sonhos, a visão que Deus me deu, e quando eu vi aquele pessoal, um povo vestido de veste branca e um outro povo vestido completamente sujo. Amados, o pecado, ele suja as nossas vestes. O opróbrio de Satanás, a vergonha que Satanás coloca em nós. Nós não podemos nos contaminar com este mundo. Devemos ser como Josué, como Daniel. Daniel diante do rei, diante de Nabucodonosor, não importou se Nabucodonosor ia matar ele ou não. Ele falou: não vou comer desses manjares. Não vou comer. Amados, o que eu quero dizer para você, assim como a palavra diz para mim, não adianta ter título ministerial, não adianta pregar bonito, não adianta pregar com eloquência, não adianta fazer uma boa exegese, não adianta pendurar, mais uma vez eu digo, os títulos na parede do ministério como se fosse um salão de beleza. Não adianta vestir bonito, não adianta pular, rodar, falar em línguas, profetizar, não adianta ficar como estão aí, determinando, decretando, profetizando, falando várias coisas, mas se as vestes estão sujas, estão sujos com a vergonha que o pecado traz, não adianta, não herdará o reino de Deus. Não, irmão Leandro, você não pode falar isso, porque você está julgando, não pode falar. Então beleza, então eu não vou falar, mas a Bíblia vai falar, amém? Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, nem todo que me diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. É porque eu risquei, pera só um minuto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, olha o que Jesus diz, versículo 23, Mateus 7, 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pronto,
Se muitos dizem, se eu prego eu estou julgando, então tá. Então agora você vai ter que discutir com a palavra de Deus. Você rasga essa página aqui, esse pedacinho, na sua oração, se ajoelha diante de Deus, fala: Senhor, eu não aceito isso aqui não. Eu não aceito. Pronto. É simples. Amados, nós não podemos brincar com a graça não. A todos os irmãos aí do Instagram, Deus abençoe em nome de Jesus. Os irmãos do Facebook, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós não podemos brincar com a graça não. A palavra do Senhor diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que está escrito aqui já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. Porque muitas coisas estão se cumprindo. Muitas coisas estão se cumprindo. Deus tirou o povo do Egito. Deus usou Moisés e Arão para tirar o povo do Egito. Agora, meus amados, deixa eu falar uma coisa. É nós que temos que lutar para esse Egito sair de nós. É nós que temos que lutar. Deus falou para Caim: o pecado jaz à porta, o pecado está batendo, toque, toque. Agora, é nós que temos que saber discernir, é nós que temos que ter sabedoria se vamos abrir essa porta ou não. O mundo espiritual, ele responde. Do mesmo jeito que você ora, e as suas orações, as nossas orações chegam a Deus, a mesma forma, quando nós entramos para o pecado, as portas se abrem, ou as brechas se abrem, Satanás ele começa a entrar, ele começa a destruir casamentos, ministérios, vida financeira, empresa, família, filhos, e assim vai. O mundo espiritual, ele responde. Não, irmão Leandro, mas não é assim não, porque a Bíblia diz que eu sou crente e o maligno, ele não pode me tocar. Eu sou crente, aí o maligno, ele não pode me tocar. É mesmo? Então você tá muito bom, porque crente até o diabo é. Crente até Satanás é. Vamos ler? Tiago capítulo 2, versículo 14. Se você é crente é porque você crê, né? Você crê em algo. Se você crê em algo, você crê em Deus, que Deus existe. Então vamos lá. Tiago capítulo 2, versículo 19 aqui, ó. Crês tu que existe um Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Mas tem muita gente que está na igreja e crê. Tem muita gente que está ali e crê. Amados, não é só crer que Deus existe. Não é só crer que existe um Jesus. Não é só crer não, amados. A própria Bíblia está falando: crês tu que existe um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Até mesmo os demônios. O demônio também é crente, porque ele crê. O crente vem de crer. O que nós devemos ser cristão. Nós devemos renunciar ao pecado. Amados, todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós estamos sujeitos a cair. Não é questão de julgar, não é questão de, tá repreendido, irmão Leandro. Não, nunca vou cair. Mas Paulo disse: cuidado, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Satanás, ele nos conhece, amados. O diabo,
O inimigo das nossas almas, ele nos conhece. E ele sabe como ele age. O diabo, ele está entrando para dentro dos ministérios, está sentando, está ali tranquilo. Ele não precisa rodar. Não, irmão Leandro, não é assim não, porque ele não entra não, não. Engraçado que o diabo, quando ele tomou o coração quando ele tomou o coração de Judas, ele estava em uma ceia. Ele estava ao lado de Jesus. Ele estava ali com a mão no pão. Quantas pessoas estão hoje ceando em pecado? Quantas pessoas estão ceando no pecado? Na fornicação, na prostituição, no adultério? Quantas pessoas estão ceando, mas estão roubando, estão mentindo? Quantas pessoas estão ceando, mas estão na homossexualidade? Não, mas não pode falar. Se não pode falar, vamos rasgar a Bíblia. Se não pode falar, então Deus é o primeiro mentiroso. Porque ele enviou o filho dele. Não, vamos lá do passado. Porque Deus usou Noé para pregar o evangelho. Ninguém acreditou. Veio o dilúvio. Então Deus vem pregando há muito tempo. Então Deus é o primeiro mentiroso. Então é Deus que está julgando, né? Não é o irmão Leandro, não é o irmão tal, não é o pastor tal, não é o fulano de tal, não. Não é o obreiro Leandro que está julgando, né? Não. Nós devemos consertar nossas vidas, meus amados. Nós devemos ter um encontro com Deus. Nós devemos ter um encontro com Jesus. Nós devemos aceitar Jesus verdadeiramente. Aceitar Jesus verdadeiramente é reconhecer que Ele é nosso Senhor e Salvador, mas também reconhecer que nós somos pecadores e dependemos dEle. É reconhecer que o pecado nos afasta de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1, 2 e 3. Pode ler lá. O pecado nos afasta de Deus. Tem muitos ministérios aí que não têm a presença de Deus. Tem muitos pastores aí que não têm a unção do Espírito Santo. Muitas igrejas que os irmãos, não estou aqui julgando, mas é a verdade, muitas igrejas que os irmãos estão pulando, rodando, sapateando, é mentira, é emoção. Não pode falar assim, pode, porque a nossa conduta, ela mostra aquilo que é, pelos frutos sereis conhecidos. Por isso que eu disse, não adianta dizer que eu sou crente, tem que dizer eu sou cristão. Pedro, ele andou com Cristo, ele andou sobre as águas, negou Cristo. Ele negou a Cristo. Ele negou, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu, ele chorou. Que nós sejamos um Pedro que peca, mas se arrepende, mas não permanece no pecado. Quando Pedro recebeu do Espírito Santo, em um dia de ministração dele, quase 5.000 almas se converteram. Amados, o ministério não é para brincar. Você chega nos ministérios, as pessoas estão conversando, estão dispersos. As pessoas não oram. As pessoas não estão nem aí. Mas sai de casa e diz, Senhor, eu quero escutar uma palavra do Senhor, mas chega lá, não escuta. Se você perguntar o que falou, não sei. Por quê? Mas no louvor estava uma bênção, estava louvando, estava levantando a mão, estava chorando, mas na hora da palavra, amado, Satanás entrou no coração e roubou a palavra.
Então, para você que está entrando agora, essa live vai ficar gravada. Volta lá no começo e escuta o sonho que Deus me deu, a visão que Deus me deu em sonhos. As pessoas vestidas, umas vestidas de vestes brancas. Mais uma vez eu vou mostrar aqui. As pessoas que eu via vestidas de vestes brancas, elas estavam dessa forma aqui, ó. As pessoas que estavam vestidas de vestes brancas, elas estavam desta forma. Aqui eu tenho só uma, aqui que é os levitas, mas eles estavam vestidos assim, ó, de branco. As pessoas que estavam de branco, eles estavam vestidos assim, ó, com vestes brancas. As pessoas que eu via, elas estavam assim. As pessoas que estavam na outra fila, que chorava, e os soldados arrastavam elas, e elas não querendo ir, como se elas soubessem que estava indo para um lugar ruim. Elas estavam completamente sujas, roupas rasgadas. Até os soldados estavam sujos e rasgados. E eu li aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Efésios capítulo 5, versículo 27, que falam das vestes brancas. E Zacarias capítulo 3, versículo 3 ao 7, que diz das vestes sujas. O pecado, ele nos tampa. E Deus, quando nos olha, ele só vê pecado. Isaías capítulo 59, vamos ler para não ficar só no falar de mim mesmo. Isaías capítulo 59. Você que está escutando que não é casado, está na fornicação, pecado. Você que está com a sua esposa, mas troca mensagem com outras mulheres, adultério. Você que tem seu marido e troca mensagem com outros homens, adultério. Pecado. Homossexualidade, pecado. Prostituição, pecado. Glutonaria, pecado. Bebedice, pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 ao 3 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Olha para você ver o versículo 2. Mas as vossas iniquidades. Olha para você ver no versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor que está ali estendida para nós nos salvar, nos abençoar, quando estamos fervorosos. A mão do Senhor que, como o Salmo 91, aquele que está, diante do Senhor ali com fervor, tremor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra da Onipotente, a sombra, é Deus te protegendo, a tua entrada, a tua saída, onde você for, do seu lar, te protegendo a sua retaguarda, a sua direita, a sua esquerda, te protegendo a sua frente, te livrando das artimanhas de Satanás, te livrando daquilo que você pode ver e o que não pode ver. As mãos não estão encolhidas, as mãos do Senhor não estão assim, ó. E nem agravado os seus ouvidos, nem tampado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós, entre vós e o vosso Deus. Pronto. Quando estamos no pecado, afundado no pecado, nós estamos separados de Deus. Nós estamos separados de Deus. Romanos capítulo 6 diz que todos foram destituídos, todos foram separados da glória de Deus. E os vossos pecados encobrem
o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mas aí o pecado, ele começa a nos tampar e Deus, como é que fica? É um evangelho de que Deus não abandona. É um evangelho que você é um ouro puro de Ofir. É um evangelho que você é completamente especial para Deus, não importa o que você faz. Você é o centro das atenções de Deus, é. Isaías 59 está falando aqui, ó, que nós somos o centro da atenção de Deus. É isso que Isaías está falando. Não importa o quanto você peca, Deus te ama. Jesus vai te salvar, Jesus vai te libertar, vai. Mas você não faz a sua parte. Você não faz a sua parte para você ver, não. Para você que está aqui escutando, para vocês aqui do Facebook, do Instagram, vocês sabem responder para si mesmo quanto tempo de vida vocês têm. Vocês sabem responder quanto tempo de vida vocês têm? Porque eu não sei. Eu posso dar um infarto aqui, cair. Eu posso acabar a live, compartilhar a mensagem e cair e morrer. Eu posso dormir e amanhã não acordar mais. Não sei. É o hoje, irmão. É o agora. Se conserta com Cristo. Se conserta. Se conserta. Amados, o pecado ele jaz à porta. O pecado é gostoso, é mentira. Se o pecado fosse gostoso, ele não levava para o inferno. Isso é uma filosofia vã. É umas frases que as pessoas vão inventando e isso vai tomando autoridade na vida da pessoa. A palavra tem poder. Não, o que tem poder é a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem poder. Ela tem poder. Agora uma coisa é certa. Quando você começa a falar palavras de maldição, quem que colhe essas palavras erradas é Satanás. Então é ele que age. Não é a minha palavra que tem poder. A minha palavra não tem poder de nada. Se a minha palavra tivesse poder, eu vou começar, nem vou dormir, eu vou começar, acabando essa live, vou compartilhar e vou começar. Eu sou rico, milionário, eu sou rico, milionário, eu sou rico, milionário, sou rico, milionário, sou rico, milionário, sou rico, milionário, sou rico, milionário. E vou ficar até o dia amanhecer enquanto eu tiver vida. Aí, quem sabe, eu fico rico, milionário, porque a palavra tem poder. Aí, meus amados, vão parar com esse falso evangelho, vão parar com essas falsas palavras, não tem base bíblica para isso. A palavra que tem poder é isso aqui, ó. É o evangelho de Jesus Cristo. A própria palavra, ela tem unção. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, a partir do momento que você começa a lançar uma palavra de maldição no seu casamento, você começa a lançar uma palavra de maldição na vida dos seus filhos, você começa a lançar uma palavra de maldição no seu lar, você começa a lançar uma palavra de maldição no ministério, seja você um pastor que amaldiçoa o povo, seja você um membro que amaldiçoa o povo, não é a sua palavra ali também que tem poder. O problema é que Satanás, ele vai colher essas palavras. E quem que vai agir é o demônio. Porque o mundo espiritual responde. O mundo espiritual, ele responde. Seja para o bem, seja para o mal. Mais uma vez eu repito. O mundo espiritual responde. Seja para o bem, seja para o mal. A própria Bíblia diz que quando você começa a educar seus filhos na palavra de Deus, mesmo que eles cresçam, a palavra não sai deles. Eles podem até andar por caminhos tortuosos, mas eles conhecem a palavra. Se você falar uma palavra, eles vão lembrar, é mãe, é pai, bem que o Senhor fala.
que é assim a palavra de Deus, que é assim que Deus faz. Agora, quando você começa a lançar uma palavra de maldição, seu cachaceiro, seu burro, você vai carregar cargo, carroça a vida toda, você vai carregar lixo a vida toda, você nunca vai ser nada. Irmãos, isso quem que está colhendo é o diabo. E o diabo começa a plantar na mente dessa criança. O diabo começa a plantar na mente dessa pessoa, seja um adulto. Quantas pessoas no casamento estão sofrendo porque o marido, o seu cônjuge, o marido ou a mulher, o seu cônjuge, disse é um imprestável, você não vale nada, você é uma porca ou você é um porco. Há uma separação. Pode até usar uma aliança no dedo, mas a aliança de coração, a aliança de palavra ali no altar, uma aliança ali diante de Deus está quebrada. E quando ela está quebrada, quem que está tomando posse e tem autoridade sobre esse casamento é o diabo, é Satanás. E aí ele começa a agir, e ele começa a agir, e ele começa a agir. E a pessoa se acha um imprestável. E Satanás vai lançando setas e dardos inflamados. Pessoas caem em adultério, caem na prostituição, caem nos vícios da droga. Quantos filhos estão amaldiçoados na rua? Por quê? Porque foram para as drogas, para a bebida. Por quê? Porque os pais dentro de casa falou que era um imprestável. Falou que não valia nada, que nunca ia ser nada. Não, está sendo um drogado, está sendo uma prostituta, está sendo uma pessoa que não te dá sossego, mas só te dá trabalho. É a sua palavra que teve poder? Não, é Satanás, porque quando você ora, impõe as mãos, quem que sai é a sua palavra? Não, quem sai é um demônio. É hora de se consertar com Cristo. A volta de Jesus está próxima. Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Jesus irá buscar uma igreja lavada e remida no sangue dele. Uma igreja lavada sem mácula, sem mancha, de vestes brancas, não vestes sujas. Aquele que tiver vestes sujas não entrará no céu. Imagina, você tem uma festa na sua casa, você tem ali um aniversário, ou você está ali comemorando uma bodas ali um casamento, um noivado, e aí você começa a convidar. Começa só chegar pessoas com roupas bonitas. Ali o Face se torna bonito, né? Porque bem vestido, cheiroso, né? Mas aí começa a chegar pessoas. Aí de repente chega um todo rasgado. Irmãos, pode ser seu amigo, pode ser seu irmão, pode ser seu pai, que você vai olhar e se você não vai querer deixar entrar. No céu, irmão, no céu não entra. No céu não entra pecado. No céu não entra roupa suja. No céu não entra roupa rasgada. No céu só entra vestes brancas. Tiago capítulo 4 diz que aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Eu te pergunto, você deixaria ou você deixa o inimigo entrar na tua casa? Você deixa? Uma pessoa que é invejosa, uma pessoa que é maldosa, uma pessoa que só sabe caluniar e falar mal dos outros. Você deixa entrar na sua casa uma pessoa que quer te matar, uma pessoa que quer te destruir? Você não deixa. Uma pessoa que quer acabar com sua família, com seu lar, suas finanças, você não deixa. Como que Deus vai deixar entrar no céu? No céu não entra os inimigos. Se você quer ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. É hoje se consertar com Cristo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor. Irmão Leandro, eu não estou conseguindo orar. Manda mensagem que eu vou te ajudar na oração em nome de Jesus. Esta batalha, Cristo vai batalhar por nós. Cristo vai batalhar por nós.
É claro que Jesus, como ele deu a vida por nós, Deus deu o Filho dele por nós, ele não vai deixar em vão nós ficar se perdendo. Mas se nós não queremos se atentar para a palavra de Deus, irmãos, não tem essa de que Deus não vai se abandonar. A própria palavra diz, Romanos capítulo 1, que Deus entregou aquele povo na vaidade deles. Deus entregou aquele povo no pecado deles. Quer viver na prostituição? Viva. Quer viver na bebedeira? Viva. Quer viver na homossexualidade? Viva. Não, não tem essa de... A própria Bíblia diz. Quando chegar todos diante do tribunal de Cristo, irmão. E aí, vai ter um arrependimento ali? Vai. Mas em vão. Em vão. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mas eu profetizei no teu nome. São pessoas aqui, irmãos, que estavam em cima de púlpitos, decretando, determinando, profetizando. São pessoas que estavam em cima do púlpitos. Isso serve, irmão, para mim, para você. Não é só eu que estou aqui, estou ministrando, sou santo, não. Eu preciso me consertar com Cristo. Eu preciso me render aos pés de Cristo. Passei por uma situação muito complicada emocionalmente há pouco tempo. E Jesus, ele tem me curado. Entrei num propósito de jejum e oração. Não conto isso aqui para a glória minha. Se você quer se arrepender, você tem que se chegar a Deus. Entrei num propósito de jejum e oração. Domingo, comecei domingo, meia-noite. Eu entreguei o propósito na quarta-feira, 10 horas da noite, depois do culto. 3 dias de jejum. Só bebendo água, porque eu não aguento ficar sem beber água, mas eu não comi nada. Sabe o que eu pedi a Deus? Para matar o meu velho homem. Para matar minha soberba, minha vaidade. Para matar o meu eu. Que o velho homem morra e venha nascer o novo homem cada dia. Que venha aflorar o Espírito Santo, porque a própria Bíblia diz que se vocês crerem, rios de água viva fluirão. Amados, quando nós passamos por situações financeiras, conjugais, até mesmo ministeriais, falta de emprego, doença, o nosso emocional ele fica abalado. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cair. Agora, muitos estão caindo por ser vergonhice. Muitos estão caindo por ser vergonhice. Porque o Deus desse século, o Deus desta era, está cegando o entendimento deles. Você fala com pessoas desviadas aí e elas falando que está nos caminhos do Senhor. Elas conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Elas conhecem a Bíblia até mais que Deus. Porque tudo que você vai falar, elas têm um argumento. Mas está desviado, irmão. É Satanás que está cegando. Aí Satanás está ali deixando ela falar da palavra assim, mas só aquilo que convém. Mas o arrependimento, toma sua cruz e siga-me. Não, Satanás não deixa ela ter essa semente no coração, não. Satanás não deixa, não. Arrependei-vos do vosso pecado, arrependeis, raças de víboras. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Não, Satanás não deixa essa semente penetrar no coração e dar frutos, não. Então que sejamos abençoados com esta palavra em nome de Jesus. Esta live vai ficar gravada. Assista ela desde o começo em nome de Jesus. Que nós possamos estar unidos em oração, crendo que Jesus é nosso único, eterno e suficiente Salvador. Quem salva não é pastor, deputado, presidente, prefeito, senador, governador, marido, esposa, filhos. Quem salva é Cristo, Jesus Cristo. Nós temos que se render a Ele. Então nesta noite, antes de você dormir, peça a Deus para abrir os teus olhos espirituais em nome de Jesus. Amém? Um abraço do obreiro Leandro e até a próxima, se assim Deus permitir. Fiquem com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? A live está terminando aqui, 59 minutos.
Compartilhe essa live em nome de Jesus. Marque pessoas nos comentários em nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.